na nossa série de aulas sobre ligações químicas, tá? Hoje nós vamos tratar das ligações covalentes. Então, se você quer, se você precisa aí aprender sobre esse tema, venha comigo aqui, ó. E se você já gostou desse, né, dessa tema, dessa aula aí, já clica aí em se inscrever no canal, já dá aquele seu like lá e ativa o sininho para receber novidades, beleza? Chega de mais delongas, então bora lá comigo. Olha aí, já preparei aquele slide, já projetei aqui para a gente, tá? E slide, na realidade, que é ideal para você ir fazendo as anotações naquele seu caderno lá, tá? Se você é um pré-vestibulando aí, ou até mesmo estudante de ensino médio, precisa aprender sobre ligações, você está no canal certo, beleza? Olha lá, aula de hoje nós vamos tratar sobre ligações covalentes. Na aula passada, nós vimos a ligação iônica e nós estamos numa série de aulas sobre ligações químicas, tá? Se você perdeu a ligação iônica depois, eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela, né, o card para você ver a ligação iônica, né, para você aprender todas as ligações, beleza? Mas hoje vamos tratar então da ligação covalente. Ligação covalente, então, nós vamos ver definição, propriedades e formulação. Beleza? Vamos começar então? Olha lá, ligação covalente. Gente, diferente da ligação iônica, aqui nós temos compostos moleculares, tá? Moleculares ou compostos covalentes. Sor, tem diferença? Tem muita diferença, tá? Uma ligação iônica, você forma compostos iônicos e não são moléculas. Você não pode, por exemplo, falar a molécula de cloreto de sódio. Não pode, porque um composto iônico não é molécula. Uma espécie molecular são espécies, estruturas a qual realizam-se ligações covalentes, tá? Só, mas como que é essa situação de ligação covalente? A ligação covalente, diferente da ligação iônica, ela ocorre por compartilhamento de elétrons. Anota aí. Compartilhamento de elétrons é a palavra-chave da ligação covalente. Para ocorrer com compartilhamento de elétrons, eu tenho que ter duas espécies ligando que tenha a mesma propriedade, ou propriedade semelhante. Então, a ligação covalente ela ocorre entre átomos não metálicos, tá? Vai ocorrer entre átomos ametálicos. Propriedades. Essa é uma ligação mais fraca que a ligação iônica. A ligação iônica é a ligação mais forte, a ligação covalente mais fraca. Por isso, né, você tem propriedades como baixo ponto de fusão e ebulição, por se tratar de uma ligação mais fraca. Aí, estes caras aqui, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Geralmente são mal condutores de eletricidade, então a gente fala que eles são isolantes, tá? Lógico que tem algumas exceções, você pega os alótopos do carbono, por exemplo, né? O grafite, o grafeno, eles são compostos covalentes, mas são bons condutores de eletricidade. Mas geralmente são maus condutores, tá? Salvo essas exceções aí. E normalmente são amorfos, ou seja, esses caras não têm uma estrutura regular, como no caso dos compostos iônicos, tá? Eles não têm aquela estrutura certinha. Para essa estrutura que não é toda certinha, a gente fala que é amorfo, tá bom? É o contrário de cristalinidade de arranjo regular, tá? E aí nós podemos ter três tipos de ligações covalentes. A ligação covalente simples, a ligação covalente dupla e a ligação covalente tripla. Vamos ver cada uma delas aqui, ó. Vem para cá, ó, olha aí, ó. Ligação covalente simples é uma ligação que ocorre com um único compartilhamento de elétrons. Trouxe aqui para você o exemplo do cloreto de hidrogênio ou o ácido clorídrico, o ácido do estômago da gente, né? E nós temos também a água. Perceba que o hidrogênio ele faz um único compartilhamento de elétrons com o cloro no ácido clorídrico. E também aqui na água, você tem o hidrogênio fazendo um único compartilhamento de elétrons com o oxigênio. E o outro hidrogênio também está fazendo um único compartilhamento de elétrons com o oxigênio.
Na água, o que acontece? O oxigênio, ele é um calcogênio, lembra? Grupo 16 da tabela. Então, ele vai ter 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa ganhar 2 para satisfazer lá a teoria ou regra do octeto, ou simplesmente para obter, deixar os seus orbitais completos e ter a configuração eletrônica do gás nobre. Então, um hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio, o outro hidrogênio compartilha o outro elétron. Hidrogênio não faz parte da teoria do octeto, da regra do octeto. Por quê? Ele quer ficar estável com 2 elétrons, né? Ele só tem a distribuição eletrônica dele é 1s2, é 1s1, perdão, né? Ele quer, então, completar o subnível S com 2 elétrons. Então, só precisa ganhar mais um elétron. Por isso que hidrogênio só realiza uma ligação. E aqui, então, nós temos uma ligação simples. Ligação simples. Uma ligação covalente dupla. Ocorre um duplo compartilhamento de elétrons. No caso, você tem um gás carbônico ou dióxido de carbono. Né? Carbono, ele faz 4 ligações. Oxigênio faz 2. Então, neste caso, o carbono vai fazer uma dupla ligação covalente com um dos oxigênios, que precisa de 2 elétrons. O oxigênio, vai fazer outra dupla com carbono. Assim, todo mundo fica, né, estável nessa configuração do dióxido de carbono, do CO2. Outro exemplo que eu trago para vocês é o O2, né, o gás oxigênio, oxigênio molecular, tá? O oxigênio, um oxigênio precisa de 2 elétrons, o outro precisa de 2 elétrons. Então, eles compartilham de modo que os elétrons de um oxigênio servem para estabilizar o outro e vice-versa. E isso é ligação covalente, ocorre com coparticipação de elétrons, tá? Aqui nós temos também uma terceira possibilidade, que é a ligação covalente tripla. Ocorre um triplo compartilhamento de elétrons. Aí nós temos o cianeto de hidrogênio ou ácido cianídrico, tá? Que aí o nitrogênio, por ser do grupo 15, ele precisa de 3 elétrons para atingir, né, os 8 e ficar estável, né? Então ele vai fazer uma tripla ligação aqui, ó, com o carbono, e o carbono vai fazer uma simples ligação com o hidrogênio lá. O gás nitrogênio, olha aí, ó, o N2, né? Ele faz uma tripla com o outro nitrogênio, porque cada um precisa de 3 elétrons para atingir a estabilidade eletrônica de um gás nobre, tá bom? Aqui nós temos uma imagem, né, que resume um pouquinho as estruturas de Lewis, tá? Perceba que eu não vou ter flechas aqui na estrutura de Lewis como no composto iônico, porque eu não tenho transferência de elétron, tenho compartilhamento. Então, eu vou ter essa situação aqui, ó. No gás hidrogênio, um hidrogênio compartilha um elétron com o outro e esse outro compartilha o seu único elétron com o outro. Desta forma, no composto molecular, o elétron de um hidrogênio não é mais dele praticamente, né? E do outro não é dele também. O par eletrônico passa a ser da molécula, tá bom? Aqui é a mesma coisa, com ligações duplas ou ligações triplas, mas nós vamos ver na tela aqui que vem após aqui, ó. Essa tela aqui vai fazer você compreender um pouquinho melhor se até agora você teve dúvida, tá? A formulação, então, nós vamos ter 3 tipos de fórmulas para um composto covalente e um composto molecular, tá? Nós vamos ter a estrutura de Lewis ou fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. A estrutura de Lewis, olha lá, lembra lá da ligação iônica? Que eu tenho que saber a quantidade de elétrons de cada elemento, né, de cada átomo envolvido ali na ligação para formar a molequinha, né, a molécula. O cloro, nós vimos que ele é um halogênio, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele tem 7 elétrons, ele precisa ganhar um apenas, né, ou compartilhar um apenas, no caso dos compostos moleculares. Então, o que acontece? O elétron do cloro aqui, ó, vai ser compartilhado com o hidrogênio, que o hidrogênio precisa de 2, e o elétron do hidrogênio vai ser compartilhado com o do cloro. E aí a gente tem, então, a estabilidade dessa estrutura, dessa espécie química, que é o ácido clorídrico, tá? Perceba que aqui eu fiz uma diferença, nós temos uma diferença, né? Aqui eu abraço os elétrons aqui, ó, tá? Aqui não tem seta porque não tem transferência de elétrons. A fórmula estrutural,
Cada compartilhamento realizado eu substituo por um traço. Mas, professor, qual que é a pira da forma estrutural? É uma forma um pouco mais simplificada do que a fórmula de Lewis. A gente tem noção do que está acontecendo ali, né? Você tem cloro, você tem ligado a hidrogênio, e você não vai precisar representar os elétrons ali, tá? Então, a gente faz isso aqui, ó. Não teve um compartilhamento simples de elétron, então eu vou ter uma única simples ligação, beleza? A forma molecular, ela é equivalente, ou ela tem a mesma função, de uma íon-fórmula. Você só vai apresentar a quantidade de átomos envolvidos na ligação para formar a molécula. Beleza? Tranquilo, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui? Olha lá o O2, né? Oxigênio calcogênio. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de 2. O outro oxigênio é a mesma coisa, né? O que vai acontecer? Esse par eletrônico aqui, ó, passa a ser compartilhado com o oxigênio aqui, né, número 1, vou dizer. E esse par de oxigênio do oxigênio 1 passa a ser compartilhado com o oxigênio 2. Assim, os dois ficam estáveis. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como estou compartilhando, 7 e 8 elétrons, que eu conto também com o do outro. E vice-versa. Esse oxigênio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, que eu conto também com os elétrons do outro átomo de oxigênio. Aqui eu não tenho mais dessa assim, o par de elétron é meu, o par de elétron é seu. Não, o par de elétron é da molécula, tá? Como que eu represento uma dupla? Um duplo compartilhamento, O, tracinho, tracinho, O, né? Um duplo compartilhamento é assim que faz. A forma molecular, eu só vou dizer apenas a quantidade de átomos envolvidos ali. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, a fórmula é O2, beleza? Ah, você já pegou aí, né? Vamos fazer aqui o HCN, né? Nitrogênio, grupo 15 da tabela periódica, 5 elétrons na camada de valência. Então, ele compartilha aqui, ó, 3 elétrons, ele faz uma tripla ligação com o carbono, tá? Fazendo uma tripla ligação, olha lá, ele tem os elétrons dele, 1, 2, 3, 4, 5, mais 3 elétrons do carbono que está sendo compartilhado com ele, que fecha os 8. Só que o carbono, ele precisa de 4, então ele faz um compartilhamento aqui com o hidrogênio. E aí você tem, então, esta molécula de HCN, ácido cianídrico, é formada por uma simples, né, ligação e uma tripla ligação entre carbono e nitrogênio. Como que fica a forma molecular, prof? Um hidrogênio, um carbono, um nitrogênio. Então, nós temos HCN, beleza? Vou mostrar outros exemplos aqui para você, porque você pode ver essa outra situação em livros, né? Uma conotação diferentinha da estrutura de Lewis para compostos moleculares. Olha lá, você tem aqui o metano. Professor, eu tenho que abraçar o elétron? Não necessariamente. Você pode fazer assim, ó. Os elétrons que estão verdinhos aqui correspondem aos átomos de hidrogênio. Os elétrons azulzinhos aqui correspondem ao átomo de carbono. Eu simplesmente, ao invés de eu abraçar, como eu fiz no slide anterior, eu posso só juntar. Eu junto o elétron, formou um par, olha lá, ó, formou um par. Os orbitais, eles não ficam, né, em parzinho? Olha lá, formou um par, formou um par, formou um par, formou um par. Essa estrutura, né, representa 4 compartilhamentos simples de elétrons de carbono com hidrogênio. Professor, a forma estrutural, eu substituo, né, cada compartilhamento de elétron por um traço, sim. Então, eu vou ter 4 simples ligações covalentes. Forma molecular, CH4, porque eu tenho carbono e 4 átomos de hidrogênio formando o gás metano, beleza? Ok? Acho que não está difícil não, né? Tá suave, tá tranquilo, tá tudo dominado aqui. Olha lá a forma estrutural, né, eletrônica de Lewis, né? Aqui para água. Oxigênio, olha lá. Você junta só o parzinho de elétron ali, ó, pronto, já quer dizer que é uma covalente. Junta ali, ó, formando um par de elétron, quer dizer que é uma ligação covalente. E aí você tem o quê? H simples H. Você forma, então, né, um composto covalente ao qual a água você tem 2 compartilhamentos simples, né, de elétron, tá bom? E aí você tem H2O, como estou mostrando aqui. Essa outra estrutura eu só estou mostrando porque pode ser que apareça para você, né? Então não vai doer se você conhecer.
mas saiba que você pode abraçar os elétrons um do outro lá, ou pode fazer a junção formando pares eletrônicos ao redor do átomo central. Beleza? Cara, tá sossegado, né? Tá tranquilo aí. Olha lá. Um resumo, então, da ligação covalente com a ligação iônica. Ligação covalente, você tem compartilhamento de elétrons, olha lá. Né? Os dois átomos envolvendo lá é o seguinte, ó. Eu uso o seu elétron, você usa o meu e juntos ficamos estáveis. Na ligação covalente, na ligação iônica, não tem essa conversa. Eu uso o seu elétron, você fica sem, vai ficar estável sem esse elétron, e eu vou ficar estável com o seu elétron. Então, você tem o quê? A transferência de elétrons de, né, uma espécie para outra. Aí é a diferença da ligação covalente com a ligação iônica. Cara, foi susto, né? Foi tranquilo, ó. Foi uma aula bem rapidinha para você, tá? Um beijo, então, no seu coração. Um abraço para você, bons estudos e não esqueça de curtir, se inscrever e ativar esse sininho aí.